A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei de mar fora, pra longe naveguei, não vejo mais o cais, só eu e Deus agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Glória a Deus. Amado Pai maravilhoso, te agradeço, Senhor, por este momento maravilhoso, qual o Senhor nos disponibiliza. Quero te apresentar meu lar, minha família, minha vida em tuas mãos, a vida de cada um, Senhor, que ouve tua palavra, que está tirando um momento, Senhor, para refletir junto comigo nesses minutos de sabedoria. Pai amado e celeste, livra de todos os males, dá-nos saúde, perseverança, gozo e harmonia do teu Espírito. Tome a nossa frente, Senhor, a tomarmos nossas decisões, não deixe nos precipitar, não deixa, Senhor, nós que venhamos nos desagradar-te. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos, meu Deus e meu Rei, guarda a tua palavra na tábua do nosso coração para não pecar contra ti. Nos auxilie, nos ajude, tenha misericórdia de nós pecadores. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço por tudo, por mais um dia em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Convido a todos em nome do Senhor Jesus a abrir a sua Bíblia Sagrada para meditarmos, meus queridos e amados, nesses minutos de sabedoria acerca de algumas palavras que emanam do trono da graça. Deus, Ele me confiou alguns versículos para meditar com a amada igreja do Senhor, um assunto muito primordial para todos nós, servos do Senhor em específico. Amém? Salmo 50, Salmo de Asaf. A epígrafe nos diz: Deus governa o mundo, Deus tem prazer na obediência do que no sacrifício. Verso 5 e em seguida o verso 8 nos diz: Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Verso 8. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, de contínuo perante mim. Maravilhoso Pai, glorioso Deus, Espírito Santo, fala aos nossos corações, Senhor, não conforme queremos, conforme a sua vontade, mediante a tua palavra, que é inerrante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e amados, o salmista Asaf, escritor desse Salmo 50, ele traz à tona, meus queridos, algo que é primordial. Deus, Ele jamais quer um sacrifício meu, seu, além do que nós podemos ofertar a Ele. Sim, nós temos que sacrificar em renúncias, ofertarmos ao Senhor sacrifícios, seja em jejum, propósitos, tudo que nos tira da zona de conforto, desde que buscamos ao Senhor. Mas o Senhor quer mais de nós. E não é algo que nós não podemos oferecer, e sim a obediência. Observe aqui, meus queridos e amados, que o Senhor falou por intermédio de Asaf: não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. O Senhor estava falando: eu não vou repreender vocês pelos sacrifícios, pelos holocaustos. Não irei repreender vocês. Mas o versículo onde eu fiz a leitura no 5 diz: congregarei os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto de sacrifício. Trazendo para os nossos dias, o Senhor Jesus, Ele fez um concerto com todos nós, uma aliança. E nós estamos congregando, meus queridos amados. Asaf aqui ele traz à tona: congregarei os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto de sacrifício. E o Senhor, Ele fala que jamais ia repreender o seu povo pelos seus sacrifícios. Ora, lembrando que Deus tem mais prazer na obediência, mas se faz necessário nós congregarmos. Nesses dias que nós estamos atravessando, há muitos crentes entristecidos, outros não têm mais alegria, estão acomodados espiritualmente. E essa palavra vem para mim também, porque comparado com o que o Senhor fez por mim, ainda é pouco que eu faço para Ele. E há muitos crentes que não sentem mais desejo de congregar de a igreja. Muitos estão até intrigados da igreja. Estou falando em minhas palavras. Intrigado como assim, João Carlos? Não tem prazer de ir para a igreja. E um crente, meus amados, tem por obrigação, não por ir como só uma obrigação, tenho que ir porque é o jeito. Não, nem adianta ir. Você tem que sentir a satisfação e entender que é obrigatório um cristão congregar.
Senhor Jesus falou para Pedro sobre ele edificar a sua igreja. O Senhor Jesus estava falando do seu povo. E Pedro tinha uma parcela muito primordial no Evangelho para a edificação da igreja de Cristo. E a Bíblia nos diz que a igreja primitiva, meus amados, não era paredes, mas os irmãos se reuniam e congregavam, todos na unidade do Espírito. E há muitos que acham que não tem necessidade de buscar o Senhor no templo. Você está errado, você está errada, você está pecando, porque você sabe o que deve fazer e não faz. Deus, ele recebe a nossa adoração de quer que estejamos, mas se faz necessário irmos ao templo, a casa de oração, buscarmos a presença de Deus lá também, porque nós somos membros de um corpo vivo. Abra sua Bíblia aí em nome do Senhor Jesus. Nós podemos sacrificar, jejuar, orar em casa, mas se nós não buscarmos no templo, nós estamos em falta. Você sabia disso? E o Senhor está nos chamando a atenção, mediante a sua palavra. Glórias a Deus e aleluia por isto. Ouçam o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aqui, meus queridos amados. O apóstolo estava falando, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu e vocês temos ofertado esse sacrifício a Deus, o nosso corpo, na presença de Deus, na casa de oração, o nosso culto racional, o adorando em espírito e em verdade. Se faz necessário, meus queridos amados, congregarmos no templo, buscarmos a presença de Deus. Vamos sair do acomodismo, porque a frieza espiritual sempre vai adentrar. Observe, se um barco começa a ser inundado, uma hora ou outra ele vai afundar. Assim é a nossa vida espiritual. Não podemos deixar as águas dessa vida entrar na nossa embarcação, que é a nossa vida. Temos que calafetar com betume, assim como fez Noé na arca, para que a água não entre e venha inundar. E muitas das vezes acontecem coisas e ficamos questionando o porquê. Você tem buscado ao Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor acrescenta, está escrito. Nesse minuto de sabedoria, Deus está falando ao meu e ao seu coração. Você tem buscado a presença de Deus? Há muitos, meus amados irmãos, que estão como aquelas duas mulheres, Marta e Maria. Uma se encontrava na presença de Deus, a melhor parte ela buscou, e a outra se encontrava como? Desapercebida, afadigada. Há muitos preocupados com o serviço de amanhã, com casas, com prato, comida, crianças, família. E Deus está no seu último plano? Você está colocando Deus como plano B da sua vida? Ou como o gênio de uma lâmpada, que só procura Ele quando precisa? Aí faz um carinho alisando a lâmpada e ali o Senhor vai atender a sua petição? Como se você não está tendo a devida intimidade, como se faz necessário? É notório que se nós vamos pedir um favor a uma pessoa que é desconhecido, nós vamos ficar sem jeito, até mesmo constrangido. Sim ou não? Com certeza. Mas se nós temos intimidade com alguém, será bem melhor. E assim o nosso Pai Celestial, Ele quer intimidade, mas também Ele quer que nós busquemos-nos e oferecemos nosso corpo como sacrifício vivo e culto racional a Ele. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 122, será que nós estamos tendo essa alegria? Nós podemos ofertar a Deus sacrifícios em abundância, jejuarmos em abundância, mas se nós não buscarmos a Deus no templo, nós estamos em falta. Porque Deus, Ele quer obediência e não sacrifício. Quando fiz a leitura no Salmo 50, o Senhor falou: eu não vou repreender vocês não, pelo sacrifício de vocês não. Vou aceitar, vou receber. Estou conjecturando. Mas vocês, que fez um concerto comigo, se congreguem. Ouça o que diz aqui a palavra do Senhor no Salmo 122. Glórias a Deus. A repreensão de Deus é por amor, meus queridos e amados. Salmo 122,
Verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista aqui, esse é salmo de Davi. Davi se alegrou quando ele recebeu um convite para ir à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você não tenha alguém para lhe convidar para ir ao templo, mas o Espírito Santo, ele lhe convida todos os dias. Tanto prova é que você se entristece, sabe a obrigação de ir para o culto, e não foi. E essa palavra é viva, é eficaz. Eu sinto que Deus está falando também comigo. Tenho que buscar mais a presença de Deus no templo. Sim, nós temos obrigações, mas muito mais o reino de Deus em primeiro lugar. Se quisermos que Deus nos coloque como prioridade, temos que colocar Ele como prioridade em nossas vidas. Essa sua insônia, essa sua enfermidade, sabe por que anda assolando? A necessidade de buscar a Deus. A ansiedade, é isso. Busque a presença de Deus no templo. Lance teu fardo sobre Ele. O fardo dele é leve. Tira toda inquietação, lançando sobre Ele teus cuidados. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 23, verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista Davi, ele tinha essa certeza, o rei Davi. Ele diz, certamente que a bondade, ele tinha certeza convicta, que a bondade e a misericórdia de Deus iriam o seguir todos os dias da sua vida. E ele iria habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu e você estamos habitando na casa do Senhor? Estamos fazendo morada na casa de Deus? Porque o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos conduz. Estamos deixando o Espírito Santo nos conduzir? Ou é nós mesmos que estamos conduzindo a nossa embarcação, a nossa vida? Observem que no Evangelho de Mateus fala acerca das virgens. 5 prudentes e 5 desapercebidas. E suas lamparinas precisavam de azeite. Elas confiaram, meus amados, mas quando o noivo veio, o que foi que aconteceu? Ela não tinha um azeite. Então eu e você temos que ter o azeite, temos que buscar, temos que estar em contínua vigilância, esperando o nosso Rei amado, que é o Senhor Jesus. E nós temos sim que ofertar a Ele o nosso corpo, culto racional, congregando, meus amados, no templo. Nós que somos membros, fazemos parte de um corpo vivo. Se nós perdermos um dedo midinho, iremos se acostumar sem ele, mas ele faz falta. Vai demorar para nos adaptar. Sempre vamos sentir falta. Assim é um crente, um membro, tem por obrigação a necessidade de se congregar-se. Então Deus está falando comigo e está falando contigo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Deus, Ele não está nos repreendendo, Ele está nos exortando, nos chamando a atenção. E há muitos que se encontram espiritualmente estacionados, achando que está tudo bem com a sua vida espiritual. Só que eu venho aqui para lhe falar, não está assim, está assim. Nós temos que buscar muito mais ao Senhor. Vamos falar como salmista, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ofertar a Deus, mas no templo, a nossa gratidão externando, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Invocarei o nome do Senhor e beberei o cálice da salvação. Amém? Os santos devem se congregar. E o Senhor não vai desprezar os nossos sacrifícios. Não, não. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. E daqueles que obedecem a sua palavra, mais do que sacrifícios. O maior sacrifício já foi feito na cruz, por mim e por ti. E nós fizemos um concerto com Deus, um pacto, uma nova aliança, de sermos servos seus, renunciando o mundo e nos deixando ser dirigidos pelo Espírito Santo, que é o penhor das nossas almas, das nossas vidas, para o gozo eterno. Amém?
Irei ficando por aqui com esses minutos de sabedoria, grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dispensa. Compartilhe com mais alguém esse conteúdo, alguém está precisando ouvir esta palavra, é uma exortação da parte de Deus, e eu não poderia me acovardar e não deixar essa palavra longe de mim. O Senhor, Ele quando nos confia uma palavra, porque tem uma direção certa, alguém está precisando ouvir, inclusive eu. Irei ficando com esses minutos de sabedoria por aqui. Compartilhe, deixe seu like, ajude esse canal. Você que teve esses minutos na presença de Deus e ouvir a sua palavra, está vinculado com uma obrigação de enviar mais alguém. De graça recebeste, tem que dar de graça também. Amém? É uma obrigação minha, é uma obrigação sua. Deus queira nos abençoar. Tenham todos um ótimo final de semana. Na graça do Senhor, Deus conceda livramento, paz, gozo, alegria, harmonia. Tenho orado por vós, oreis por mim. A sua obrigação, a minha obrigação é orar por ti. Amém, meu querido e amado e amada. Deus abençoe todos vocês. Você que ainda não serve ao Senhor Jesus, mas ouve a palavra dele, Deus tem se agradado. No momento certo, Ele vai concluir a boa obra que iniciou em sua vida. Permaneça ouvindo a palavra do Senhor. É bússola, a inerrante bússola para os céus. E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.